Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de Pro Inter 2. Eu, Ana Vitória, E eu, e meu Murilo, coleguinha Murilinho. A gente veio para apresentar a gente escolheu essa questão aqui do Pedro para fazer a aula baseada nela. Então, a questão é assim, ó. Jéssica montou um paralelogramo com a junção de dois triângulos retângulos isósceles com catetas medindo 5 centímetros e um quadrado de lados medindo 5 centímetros. Essa figura aí, roxa e azul. Sobre a área do paralelogramo, é correto afirmar que é igual a. Então, primeiro, para a gente conseguir resolver essa questão, como que vocês pensariam numa forma de fazer isso? Para a gente conseguir resolver essa questão, então a gente tem que voltar um pouco no tempo, voltar ali atrás, para a gente relembrar alguns conceitos, para a gente poder resolver essa questão realmente. Então, para a gente relembrar o nosso conceito de área, a área, ela significa a região interna de uma figura. Pode ser um polígono ou qualquer figura, mas ela é a superfície que ele ocupa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nosso quadrado. Vocês estão vendo esse quadrado? Ele é só essa linha, ele é todo vazio. E a gente pode pensar como a nossa unidade de área o quadrado de 1 centímetro. Ele vai ser chamado de quadrado unitário, porque o lado dele é 1, o outro lado dele também é 1, e ele vai ocupar no espaço uma área de 1, certinho. Um quadradinho só, ok? E a gente, com esse quadrado unitário, a gente pode ir preenchendo figuras para a gente conseguir enxergar a área delas. Como, por exemplo, a gente tem esse quadradinho aqui, ó. A gente pode ir colocando vários quadradinhos unitários. Tá vendo que esse quadradinho azul, ele representa o quadradinho de 1 centímetro, ok? É o quadrado unitário. E aí, desse quadrado unitário, a gente consegue preencher todo o quadrado. Tá vendo? Ó. Que bonitinho. E aí, eu pergunto para vocês, quantos quadradinhos couberam nesse quadrado maior? Então, como a gente viu que aqui nesse quadrado maior couberam 25 quadradinhos unitários, a área que ele vai preencher vai ser igual a 25 centímetros quadrados, porque ele foi preenchido por 25 quadradinhos de 1 centímetro quadrado, certo? Então, a gente pode imaginar aqui que a gente pode generalizar que a área do quadrado ela pode ser calculada como sendo o lado vezes o outro lado. Mas o que a gente fez aqui? Quantos quadradinhos cabem em uma coluna desse quadrado? Por exemplo, vamos voltar aqui do início. Em uma única linha, quantos quadradinhos eu coloquei? Tá vendo? Eu coloquei 5 quadradinhos nessa linha, correto? E na coluna, quantos quadradinhos eu vou ter colocado em uma única coluna? Eu vou ter colocado 5, certo? Então, eu coloquei 5 na linha e 5 na coluna. E aí, para contar, eu obtive o 25. Por quê? Porque eu fiz a linha vezes a coluna, que vai ser a quantidade de quadradinhos que vão caber dentro desse quadrado maior. Logo, a gente pode generalizar que a área do quadrado vai ser o lado vezes o lado, porque vai ser 5 vezes 5, que vai ser 25, certo? Então, agora, para a gente continuar a nossa aula para a resolução dessa questão, a gente também precisa relembrar um conceito muito importante, que é a equivalência de áreas. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a área de cada uma dessas duas figuras? Lembrando que a gente acabou de falar que a área seria o preenchimento do quadrado unitário. E essa malha é o próprio quadrado unitário. Então, cada quadradinho aí vocês vão contar e vão me falar qual é a relação da área dessas duas figuras. Então, contando os quadradinhos, a gente encontra que cada uma dessas figuras tem 9 quadradinhos. Então, a área delas é igual a 9, certo? E como as suas áreas são iguais, a gente chama essas figuras que elas possuem áreas equivalentes. A gente fala isso. Como essas áreas são iguais, a gente fala que essas figuras possuem áreas equivalentes. Ok? aprofundando agora um pouco em relação às figuras que a gente vai estudar hoje, a gente vai começar com um retângulo. O princípio que a gente vai utilizar para deduzir a fórmula para uma área do retângulo vai ser a mesma do preenchimento do quadrado. A gente vai tentar preencher ele o máximo possível com quadrados unitários. Se a gente for preenchendo esse retângulo com quadrados unitários,
a gente vai encontrar aqui, na linha desse retângulo, a gente vai ter um total de 9 quadrados unitários, que coincidentemente é a medida desse lado ao qual essa linha de quadrados está sendo construída. E se a gente preencher a coluna, a gente vai encontrar um total de 8 quadrados, que coincidentemente também é a a medida do lado vertical desse retângulo. Para pensar como que a gente pode relacionar esses dois números, 9 e 8, com a área total desse retângulo, que é 72. Se você respondeu que a gente tem que multiplicar essas duas medidas, você acertou. A forma da área do retângulo é definida por base, que é 9, vezes a altura, que é 8. Falando agora da área do paralelogramo, batendo o olho assim de cara, a gente não encontra nenhuma forma fácil de preencher eles com quadrados unitários para descobrir a área. Mas isso só depende do nosso ponto de vista. Se a gente mexer um pouquinho essa figura, nada, por favor, a gente vai encontrar uma figura semelhante que a gente acabou de deduzir a área, que é um retângulo. Portanto, como a área do paralelogramo e a área do retângulo de mesma base, mesma altura são iguais, a fórmula é igual e a gente chega no caso de equivalência entre áreas. E agora, como a nossa questão também pede, além da área do paralelogramo, como ela pede também para a gente calcular a área dos triângulos dentro do paralelogramo, a gente também precisa saber qual que é a área de um triângulo, certo? E a gente pode deduzir essa área de um triângulo também pensando em outras figuras que a gente já conhece, como a gente acabou de conhecer a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, certo? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um triângulo qualquer, certo? ABC. Se a gente fizer esse triângulo menor com a base paralela com essa linha ED paralela à base, e a gente girar esse triângulo, ele encaixa ali e forma uma figura que a gente já conhece, o paralelogramo, correto? E como a gente a gente traçou esse ED nos pontos médios dos lados do triângulo, então a gente tem que a altura desse paralelogramo vai ser metade da altura do triângulo. Então, a área do triângulo, ela vai ser a base, que a base continua a mesma do triângulo, vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a nossa área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Vamos lá, gente. O primeiro método para resolver essa questão é calcular separadamente a área das figuras. Nós sabemos que o lado desse quadrado mede 5. E como visto anteriormente, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Portanto, se a gente levar 5 ao quadrado, vai ter uma área de 25. Então, a área do quadrado é 25. Olhando agora para os triângulos, nós temos dois triângulos isósceles. Nós sabemos que um dos lados desse triângulo, que é comum com o quadrado, mede 5. Portanto, o outro lado também mede 5, que nesse caso vai ser a nossa altura. Aplicando a fórmula base vezes altura dividido por 2, a gente descobre que 5 vezes 5, 25 dividido por 2, 12,5. Mas como são 2, é multiplicado por 2, que é 25. A gente encontrou que a área dos dois triângulos juntos mede 25 e que a área do quadrado também mede 25. Então, a área do paralelogramo é correto afirmar. Se você respondeu a letra D, o dobro da área do quadrado, você acertou. Mas esse não é o único jeito de resolver essa questão. A gente pode perceber também que esses dois quadrados e esse triângulo formam um grande paralelogramo, correto? E a gente sabe que o lado do quadrado, ele mede 5. Então, todos esses lados do quadrado também vão medir 5. E o triângulo, ele é isósceles. E como um dos lados dele mede 5, a base também vai medir 5, certo? E ali a gente tem que a base do paralelogramo grande, do paralelogramo que contém todas as figuras, ela vai ser a base do quadrado mais a base do triângulo, certo? Então, 5 mais 5, 10. Então, a base do nosso paralelogramo mede 10 centímetros. E a altura é a gente fazer uma linha que liga o vértice, um dos vértices até o outro lado, que forma 90 graus. Se a gente olhar direito, o nosso triângulo, ele faz isso. Ele
Ele vem de uma ponta, chega do outro lado e faz 90 graus. Então, ali a gente também tem que a altura do nosso paralelogramo vai ser um desses lados do triângulo, que é também 5 centímetros. Então, a gente tem que a área total do paralelogramo, que é a base vezes a altura, vai ser 10 vezes 5, que é 50. E para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente também precisa calcular a área do quadrado, que a gente acabou calculando na primeira forma de a gente resolver, que é 5 vezes 5, 25, certo? Então, a gente sabe que a área total do paralelogramo é 50 e a área do quadrado é 25. E aí, qual seria a relação dessas duas? Que seria a resposta da questão, que é o dobro da área do quadrado. Mas esses não são os únicos jeitos de resolver essa questão. A gente também pode resolver ela só observando as informações que nos foram dadas, sem fazer nenhum cálculo. A gente consegue ver que o nosso quadrado ele tem lado 5, certo? E o triângulo também tem lado 5. E você concorda comigo que esse triângulo, como ele é retângulo, ele é se a gente juntar os dois triângulos que a gente tem, a gente vai formar um quadrado? Porque ele é um triângulo retângulo, certo? Como esses dois triângulos retângulos são isósceles com lados de mesmo lado, lados de mesma medida, eles têm 5 centímetros de base e altura. Quando a gente junta esses dois triângulos, um em cima do outro, encaixando, a gente vai obter um novo quadrado de lado 5 e 5 também, porque aí vai ser a altura do triângulo e a base do triângulo, a altura do triângulo e a base do triângulo. Então, vai ser 5, 5, 5, 5, igual ao nosso quadrado original roxo. Então, como a gente, encaixando esses dois triângulos, a gente obteve um novo quadrado, esse o azul. Se a gente prestar atenção, a área, então, dessa figura vai ser a área do quadrado roxo mais a área do quadrado azul. Só que eles têm lados de mesma medida, não é mesmo? Então, não é só fazer o dobro da área do quadrado roxo? Então, a gente já chegava numa solução sem mexer com conta nenhuma. Olha só. E assim a gente conclui a nossa aula introdutória sobre áreas. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!